A ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Aí alguém pergunta, mas como assim Deus manifestou aos homens? Tem até o fato de que alguns, ou milhares, milhões, viveram antes da manifestação mais eloquente, vamos dizer assim, de Deus, que é o próprio Filho Jesus Cristo que veio a essa terra para nos salvar. Será que as pessoas que viveram antes de Jesus Cristo podiam, uma vez que Jesus Cristo não tinha vindo ainda ao mundo, fazer o que quisessem sem receber as consequências? A revelação da ira de Deus. Nessa passagem, Paulo fala sobre a manifestação da ira de Deus contra a impiedade e injustiça dos humanos, dos homens que suprimem a verdade. O conhecimento de Deus é evidente e foi manifestado aos homens. Como assim foi? A verdade é inegável. A verdade sobre Deus está disponível para todos, mas alguns optam por rejeitá-la por causa de seus desejos egoístas. Olha, você sabia que quando alguém diz que não acredita em Deus, isso não é uma questão puramente intelectual, e sim uma questão moral. É uma decisão que a pessoa toma de não acreditar em Deus. Alguns argumentam, não, eu sou racional, não acredito em Deus. Eu, particularmente, defendo a tese de que você precisa ter argumentos para não acreditar em Deus ou para fazer de conta que não acredita, para se autoconvencer disso, você precisa se esforçar muito mais do que para acreditar na existência de Deus. Aliás, para acreditar na existência de Deus, basta observar a natureza, tudo que existe. A consequência da supressão da verdade leva ao afastamento de Deus, bem como a impiedade e a injustiça. O que é impiedade? É viver de forma a não crer na existência de Deus, portanto, sem compromisso algum com Ele. Como é que Deus se manifesta? Mesmo aqueles que não podem ouvir o Evangelho de Cristo têm a oportunidade de ter uma compreensão geral de Deus através da sua criação. As obras de Deus falam do seu caráter, falam da sua existência e do seu propósito. A ira de Deus em ação. A ira de Deus é real. Embora muitos achem a ideia de um Deus irado desconfortável, a Bíblia mostra que a ira de Deus é uma realidade. A justiça de Deus prevalecerá. Deus não permitirá que o mal prospere impunemente. Note, há um tempo para que o mal exista, para que o mal cumpra o seu papel, para que o mal seja praticado por aqueles que escolheram praticar o mal, mesmo tendo todas as evidências da existência de Deus, mesmo tendo uma consciência dentro de si mesmos, capaz de apontar a direção oposta ao mal. Todo ser humano dentro de si sabe por natureza quando está transgredindo leis morais, ou seja, leis contra o outro ser humano. Deus não permitirá que o mal prospere impunemente. Sua justiça prevalecerá, mas graças a Deus que existe arrependimento e perdão para aqueles que se arrependem. Como seres humanos, nós fomos feitos capazes de nos arrependermos e com essa possibilidade, com essa oportunidade. Embora mereçamos a ira de Deus, podemos receber o perdão ao reconhecermos nossos pecados e nos voltarmos a Ele. Você sabia que tem seres, não os seres humanos, mas que pecaram, foram separados de Deus porque escolheram assim e não têm esse privilégio que os seres humanos têm de serem perdoados pelos seus pecados, de serem reconectados a Deus por meio da fé em Jesus Cristo? Você sabia disso? Que isso é um privilégio da raça humana? Olha, se você tivesse consciência da profundidade, do mistério do que foi feito, das implicações do que Cristo fez na cruz, a maioria das pessoas não tem essa plena convicção. Você buscaria a santidade. Como é que é a busca da santidade? Para buscarmos a santidade, precisamos compreender a santidade de Deus e viver de acordo com ela.
Nossa responsabilidade como cristãos é nos afastar do pecado e crescer em santidade. E qual que é o papel da comunidade nisso? Estou me referindo aqui não àquela comunidade no sentido de munícipes, habitantes de um mesmo bairro, de uma mesma cidade, que se preocupam com as condições da rua, se preocupam com o abastecimento de água. Isso é legítimo. Para crescermos em santidade, nós não podemos andar sozinhos. Nós temos que viver em comunidade, junto com aqueles que professam a mesma fé, que possam nos encorajar a buscar a santidade, a respeito da qual a palavra de Deus diz, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Consequências da impiedade, nem precisa me deter muito tempo aqui, porque está cheio no mundo. Problemas sociais, opressão, desigualdade, prejudicando o bem-estar da sociedade como um todo, afastamento de Deus, leva a vida sem propósito, e o julgamento de Deus que virá para as obras daqueles que se afastam dele. E a importância da graça, ou seja, o favor imerecido de Cristo sobre todos nós. Lembra que a palavra diz que pela graça sois salvos, isso não é dom de Deus, para que ninguém se glorie? Paulo disse assim, nós não merecemos, mas pela graça podemos ser salvos mediante a fé. E tem gente que acha até um motivo de orgulho ou demonstração de orgulho por quem professa ser salvo. Não, é apenas a aceitação por meio da fé daquilo que Jesus Cristo fez, porque não há mérito pessoal algum em ser salvo pela graça de Cristo. Pelo contrário, é um reconhecimento de que você foi alcançado de forma imerecida. Porque Ele é fiel, devemos ser fiéis a Deus, não por obrigação, mas em gratidão pelo presente maravilhoso que Ele nos deu, salvação em Cristo Jesus. O chamado à santidade. Você conhece a verdade, busca a santidade. O que é santidade? É separação, não é ser melhor do que ninguém, é separar-se do mal, ter uma vida dedicada a Deus, querendo parecer-se com Ele, usando Jesus Cristo como seu modelo, arrependendo-se do pecado. Nós pecamos e vamos continuar pecando enquanto aqui estivermos, mas que o nosso pecado não seja premeditado, aquele pecado que você se esforça até para pecar e cria todas as condições favoráveis. Não, pecado deve ser um tropeço, alguma coisa que você não conseguiu, e uma ocasião que você não conseguiu se livrar, você vai e peca, mas a tua consciência te acusa e você se arrepende. Busque a santificação de coração. Quando você tiver o interior puro, você vai poder trilhar os caminhos da jornada da vida de forma pura. Primeiro que você vai ter olhos bons. Lembra que Jesus Cristo falou que os olhos são as janelas da alma? E Paulo disse mais tempo depois que tem gente que pela malícia, tudo que vê já julga como mal, né? Está vendo mal em tudo, porque o interior está cheio de malícia. Para os puros, não tem essa impureza toda em tudo. As pessoas, elas agem, as pessoas puras de coração, elas agem com simplicidade. Lembre-se que Jesus Cristo nos orientou a sermos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Prudente ao se desviar do mal, ao não se envolver em questões desnecessárias, gastar energia à toa, né? Criando confusão, criando coisas que podem nos tirar do foco, né? Agindo de forma a criar mais dificuldade para os outros e para nós mesmos do que ajudar essas pessoas a encontrar o caminho de Cristo. Isso é prudência. Você nota que a serpente, ela não fica gastando energia à toa, ela está lá no lugar dela e ela fica escondida. Se ela não se sentir ameaçada, geralmente ela não vai atacar ninguém.
Ou seja, se não é para ajudar, se não é para produzir bom fruto, não se meta em confusão alguma. Seja simples como as pombas, vendo tudo pelo lado positivo. Se você buscar isso no seu coração, você vai conseguir viver de forma piedosa para agradar a Deus. Eu teria mais outras coisas a falar nesta oportunidade, mas eu quero ficar por aqui desejando que você aprenda a viver uma vida agradável a Deus, e não é difícil, porque Ele não nos impôs nada que seja demasiadamente pesado ou além da nossa capacidade. Pelo contrário, Ele nos disponibiliza a sua graça para que nós sejamos capacitados a sermos agradáveis a Ele, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre.